Estando na hora marcada, apresento todos os componentes que vão atuar nessa egrégia turma, ilustres representantes do Ministério Público, nossos secretários, ilustres advogados que vão fazer sustentação oral, declaro aberta a sessão. Inicialmente, submeto a sessão da ata anterior ao exame dos eminentes colegas e, não havendo qualquer objeção, considero aprovada. Posso pesar pela... Não morreu esse final de semana? Fizemos não. Ana Maria? Sim. Vamos fazer, pode fazer. Pode fazer. Com a palavra, o eminente desembargador Lucas. Senhor presidente, apresentar em nome da turma um voto de pesar com a nossa colega, a doutora Ana Maria Spi, pela morte da mãe dela. Com a nossa adesão, adesão do Ministério Público, da Ordem dos Advogados, da AMAT, faremos um ofício, eminente colega, enlutada, família, digna família enlutada. Foi esse final de semana, né? Foi esse final de semana. Ano passado, mas nós esquecemos. Eu, por exemplo, não fiquei sabendo. Pois é, nós somos colegas dela na SDI, não ficamos sabendo. A nossa secretária para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. O processo 1 da pauta, o segundo da lista de sustentação oral. Os dois advogados estão presentes, doutora Camila de Abreu Fontes Oliveira, pelo primeiro recorrente, e doutor Felipe Grossi Dias, pelo segundo recorrente, desculpe. Relator, doutor Sebastião. Processo 314-2014-009, Itaú Unibanco e Samanta Cristino. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, essa é uma questão controvertida, tanto que tem divergência do meu voto, né? Então, mas a minha proposta é no sentido de conhecer dos recursos, estou propondo prover parcialmente o recurso da reclamante para afastar a preliminar de coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao juiz de origem para julgamento do mérito, conforme se entender de direito, ficando prejudicado o exame do restante do recurso da reclamante e a análise do recurso do reclamado. É a minha proposta. Não. Com a palavra, o ilustre procurador do reclamante. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, que eu peço vênia e cumprimento os mais integrantes dessa turma, senhor secretário, representante do Ministério Público e nobres colegas. Senhor presidente, na verdade, a gente pede para que o voto condutor seja adotado pelos demais votantes, porque a razão da sentença para declarar a coisa julgada seria a existência de um paradigma remoto que seria, segundo a mesma, o mesmo paradigma pretendido. E essa não é a situação dos autos, até porque fosse essa, a reclamante não ajuizaria nova ação, porque não teria nenhum êxito financeiro nessa situação. O paradigma remoto com quem ela se equiparou no primeiro processo foi o senhor Jucimar, realmente, e o senhor Giovanni. Já nesse processo, o matriz é outro. Aliás, são 3 novos paradigmas do salário maior, que seria o Zé Roberto, Antônio Henrique do Rosário e Flávia Correia de Souza. Ou seja, os paradigmas direto indicados na primeira ação e na segunda são distintos, o que por si só já seria suficiente para afastar a declaração de coisa julgada. E o paradigma remoto, se fosse analisado, também seria diferente. Então, não existe a coisa julgada, como bem salientou o nobre relator, quando os paradigmas diretos e indiretos são distintos. Então, na verdade, a nossa pretensão é para que seja acolhida, respeitado ou seguido o voto condutor, de forma que seja, no entender da recorrente, seria possível até mesmo o julgamento pela procedência do pedido. Mas, se assim não for, que seja retornada a origem para julgamento. Até porque existe prova nos autos, e quem foi ouvida foi o próprio paradigma direto, a senhora Marcela, prova única, que confirmou o exercício da mesma função sem qualquer diferença em relação ao reclamante. Fato, inclusive, que está nos documentos juntados pelo próprio banco, que demonstram que, assim como a reclamante, o paradigma também foi contratado como assistente de gerente, sendo a reclamante mais antiga, de 2002,
No cargo de gerente executivo de contas 1, ambas assumiram em 1º de novembro de 2008 e ambas, em 1º de agosto de 2010, passaram para gerente executivo Unicleas 1. Ou seja, nem na documentação, nem na prova testemunhal se vê diferença capaz de afastar essa equiparação salarial. E, por fim, e de en passant, com relação à participação dos resultados, as variáveis recebidas, entende a recorrente que semestralidade pode ser, sim, habitual. Não precisa ser paga mensalmente uma parcela para que ela seja habitual. No caso dessas parcelas variáveis, elas eram semestrais. E sendo semestral paga de forma habitual, a sua integração e reflexo se fazia necessário. Então, sucintamente, essa é o que nós, na nossa proposição, pedindo para que o voto condutor seja seguido pelos demais votantes. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Com a palavra, a ilustre procuradora do reclamado. Eu cumprimento a mesa julgadora, o representante do Ministério Público, demais componentes da mesa e colegas aqui presentes. No tocante ao recurso interposto pelo Banco Itaú, eu quero me ater ao único ponto, que é com relação ao deferimento das horas extras contidas no artigo 384 da CLT. Como bem demonstrado no recurso, recentemente, em 2015, o STF anulou uma decisão na qual reconheceu a recepcionalidade desse referido artigo pela Constituição. Doutor, sem interromper o pronunciamento de Vossa Senhoria, mas nós aqui estamos limitando, por enquanto, só esse problema da equiparação salarial que o eminente relator está propondo devolver, afastar a coisa julgada e devolver o processo à instância de origem. Então, se Vossa Senhoria pudesse sustentar só nesse sentido, porque se houver alguma mudança, eu volto a palavra a ambos os advogados. Ok, obrigada. No que se refere ao provimento, parcial do recurso da reclamante, no que se refere à questão da equiparação salarial, resta evidente que a reclamante ajuizou uma outra ação na qual ela pleiteia equiparação salarial com os paradigmas Saulo Augusto Lasmar, Gustavo Nicásio, Ana Paula Pontes Guimarães, e como sendo paradigmas indiretos Jucimar, Giovanni, e resta salientar que esses paradigmas indicados no outro processo e no processo em questão, eles tiveram seus direitos reconhecidos também mediante a equiparação salarial, o que se opera com certeza os efeitos da coisa julgada. Uma vez que os paradigmas, ora indicados pelos processos, tiverem equiparação salarial com os paradigmas indicados no outro, opera-se sim a coisa julgada com devido respeito à sustentação oral pelo meu nobre colega, mas não há que se falar em acolhimento da alteração da sentença no sentido de afastar a coisa julgada e aplicar, retornar ao julgamento, caso seja acolhido o julgamento do nobre relator, razão pela qual aqui em tribuna eu sustento pela manutenção da sentença com relação a esse ponto. Pois não. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, de fato o processo suscita essa dúvida, porque houve um primeiro processo e que já foi apreciado. Mas eu estou entendendo que, primeiro eu vou analisar a preliminar de coisa julgada. Na preliminar de coisa julgada, a meu ver, não existe, porque aqui a causa de pedir e o pedido são diversos. A causa de pedir é diversa. Então, logo, a meu ver, tecnicamente, coisa julgada não há. E depois, a paradigma indicada pode ter obtido equiparação ou não de outros. Isso é uma questão que eu vou analisar no mérito. Tanto que o juiz, na sentença, colocou o seguinte: portanto, a pretensão é, em última análise, obter uma equiparação a Jucimar. Eu não sei essa é uma questão de mérito, e sendo assim, eu preciso investigar o paradigma, o que ele obteve, de quem que obteve, se não foi só de Jucimar, foi de outros também, de modo que eu estou entendendo que não há tecnicamente a coisa julgada, por isso estou propondo afastar e determinar o retorno para o juiz e então apreciar o mérito superando a coisa julgada e verificar. Eu não estou dizendo que vai obter êxito, porque tem que analisar as causas que a paradigma agora indicado obteve a equiparação. E por isso eu estou mantendo a minha proposta de voto, apesar da sustentação.
Eu peço bem a Vossa Excelência, eu também já tinha registrado minha divergência, eu acho que aqui existe coisa julgada formal. A doutora Maristela fez uma análise mais detalhada e juntou também uma divergência, então eu divirjo nesse ponto. Então, passo a palavra à eminente desembargadora Maristela. Bom, eu acho que a coisa julgada, não com relação a Marcela, mas com relação a Marcela, em relação aos paradigmas indiretos, Jurcimar e Neile, porque com a Neile ela teve indeferida equiparação salarial, e com o Jurcimar teve reconhecida. Então, eu me limito a esses dois paradigmas indiretos, Neile e Jurcimar. Portanto, conclusão do voto é no sentido Conclusão de do voto. manter a sentença. É manter a sentença. Não, manter a sentença não. Porque com a Marcela não há equiparação. Há equiparação com apenas dois dos paradigmas indiretos dela. Com ela, não. Com ela, não estou reconhecendo, não. Estou reconhecendo a equiparação salarial com os paradigmas, a coisa julgada em relação aos paradigmas Jurcimar e Neile. Jurcimar porque já foi reconhecido, né? E Neile porque foi indeferido. Agora, o resto, estou de acordo. Então, todo jeito tem que voltar, para apreciar o mérito contra os demais. Tem que voltar. Tem que voltar. Exatamente. A minha divergência era no outro sentido, porque eu distingo aqui, no caso, o objeto direto e indireto do pedido. No caso aqui, a equiparação tem uma causa imediata e a causa mediata. A causa mediata é a equiparação. Então, é por isso que eu entendo que é uma coisa julgada formal. Então, eu fico também vencido em parte. Doutor Sebastião, então, vai retirar o processo para examinar, não é isso? Não, porque ela está acolhendo apenas em relação a Jurcimar, não contra o que foi indicado. Então, o juiz não apreciou o que foi indicado, tem que voltar para ele apreciar. Tem que voltar. Então, Mas então prevalece meu voto médio. Mas com essa exclusão do paradigma que a doutora Maristela acrescentou, porque como o meu voto é mais amplo, então o voto médio é da doutora Maristela, tá certo? Então nós vamos excluir esse paradigma que ela entendeu aqui, que está na... Então eu proclamo que, por maioria, prevaleceu o voto do eminente relator, que será adaptado, vencido o revisor. E o processo vai retornar à primeira instância para julgamento da equiparação em relação aos paradigmas em que não há coisa julgada. Esse é o resultado, fica proclamado. Obrigada, bom dia. Bom dia, doutores. Próximo. Não. Tem nenhum mais? Os ilustres advogados vão fazer sustentação oral nos processos impressos do ofício, que não estão presentes. Então, vamos passar para o PJE, para a gente não perder tempo. Eminente, nossa secretária, então, para fazer o pregão. Qual é a sessão? 9 e 10. Então, sessão do Dr. Sebastião, de 9 e 10. Processo 30 da pauta. Falará o doutor, aliás, sustentação à distância, né, que já está pronto. O 15 da pauta haverá uma sustentação oral à distância. Eles acabaram de me avisar que o advogado já está posto. 15 da pauta. Doutor Sebastião. Isso. Falará a doutora Maria Olívia Ramos Bonfá pela recorrente MRS. Sustentação oral à distância de Juiz de Fora. O recorrente é o 15 da 15 pauta. da pauta, doutor Sebastião. Isso, da pauta. Alô? Ok. Foi. Ah, tá bom. Eu estou em sessão. Pois não, senhor presidente. O processo é o 10.501.37, Armando Luiz Fávero de Menezes, MRS Logística. Com a palavra, eminente relator, para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, uma conclusão longa, e eu estou com a virosa aí, mas levantei meia reboque, mas consegui vir. Vou tentar ler aqui. Eu estou propondo conhecer os recursos e, no MED, dar provimento parcial ao recurso da reclamada para determinar que seja oficiada o juiz da 15ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, onde tramita a ação movida pela STF-BH contra a reclamada, para tomar conhecimento de que for deferidos ao autor nesta demanda horas extras de intervalo, a fim de evitar o pagamento em duplicidade. Estou propondo ainda excluir da condenação dos reflexos nacional de monocondução em PLR
excluída a condenação de diferença de repouso, e dou parcial provimento ao recurso da reclamante para, no período de 1º de maio de 2014 até o término do contrato, deferir como extras as horas efetivamente laboradas, além da cesta diária, devendo ser observado o divisor 180 com os reflexos. E deferir uma multa convencional pelo descumprimento de cada acordo acostado aos autos, observados os períodos de vigência e valores estipulados, ressaltando que as penalidades previstas nos acordos de 2012, 2014 e 2014, 2015 deverão ser separadas em dobro. Autoriza a dedução das parcelas quitadas sob o mesmo título e motivo. Declara a natureza salarial das parcelas que eu estou indicando aqui. Só para alertar e por lealdade aos colegas, tem um ponto aqui que nós ficamos de fixar entendimento, que está hesitante aqui na turma ainda, é se nesse caso de conhecer a hora laborada além da cesta, nós daríamos como hora extra ou aplicaríamos a súmula 85. Tem entendimentos oscilando aqui na turma, que é um assunto que está ainda oscilando, inclusive na jurisprudência. Eu fiz numa primeira versão, mas estou propenso a colher as opiniões dos colegas para a gente fixar um entendimento. Mas, por hora, essa é a minha proposta de voto. Essa proposta de voto do eminente relator tem a palavra a ilustre procuradora da reclamada. Bom dia, outros julgadores. Bom dia. Vou me ater apenas às questões realmente que foram pontuadas pelo ilustre relator. Com relação ao pagamento, né, das horas extras além da cesta diária, nós pedimos que seja revista, e tem em decorrência que, na verdade, ele não trabalhava em relação a turno de revezamento, e que está muito bem estabelecido em relação a isso, a convenção coletiva, né, que regula isso. Foi feita essa acordância entre as partes, que é regular, não há nenhuma ilicitude em relação ao que está estabelecido nas convenções coletivas. Então, nós pedimos que, tendo reconhecida a convenção coletiva, que ela seja aplicada e de acordo com o que consta lá. Em relação às multas, também não há que falar nas multas, porque não houve um descumprimento em relação à reclamada, e os possíveis descumprimentos que se entenda não foi em relação à convenção coletiva, e elas foram muito bem pontuadas em relação às condenações que já ocorreram. Só isso mesmo, eu agradeço a atenção. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, me atendo ao que foi abordado, eu estou validando o acordo coletivo até 2014. Só que o acordo de 2014-2015 adotou turno de 12 horas. E a súmula 423, isso é uma questão já pacificada, entende inválida convenção que adote turno de revezamento acima de 8 horas. Então, eu estou validando num período, invalidando no período posterior, a partir de 1º de maio de 2014. E a multa desse período é mera decorrência. Então, eu, em síntese, estou propondo manter a proposta de voto, ficando para a gente estabelecer aquela dúvida aqui do efeito do que excede, se aplica ou não a súmula 85. E já estou autorizando as deduções das parcelas quitadas sob o mesmo título e motivo para evitar bis in idem. Pois não. Eu sou o segundo votante. Eu aqui, no recurso da reclamada, como sempre, divido Vossa Excelência no tema da litispendência e também no tempo à disposição. Nesses dois pontos, eu daria provimento ao recurso da reclamada. Em relação ao recurso do sindicato autor, em relação ao recurso... O recurso da reclamada. Em relação ao recurso da reclamada, do reclamante, eu não daria provimento nesse tema das horas extras além da sexta, porque tem uma previsão da jornada na norma coletiva de 6 a 12 horas. Então, acho que a situação aqui é um pouco diferente. E também, no intervalo entre a jornada de 2 horas, nós temos decidido que o mínimo, quando não é concedido, a gente condena o mínimo de 1 hora. Então, tem divergência nesses 4 pontos, em relação ao recurso da reclamada e em relação ao recurso do reclamante. Com a palavra, terceiro votante, desembargadora Maristela. Tente aplicar a súmula 85, doutor Sebastião, como nós discutimos. Porque passada. há jurisprudência nos dois sentidos.
Eu acho mais justo, porque... Mais justo com o meu trabalho. Eu posso fazer adequação do voto Tá. aqui, então? Agora, e aí... o intervalo entre a jornada, eu concedo só 1 hora, o intervalo legal, o mínimo legal. Mas aqui teve uma particularidade, deixa eu ver qual foi. Então, nesse ponto do intervalo, estamos de acordo, né? Quanto à jornada, Vossa Excelência acompanha o relator. Acompanho o relator com a adequação que vai ser feita a respeito da aplicação da súmula 85. Aplicando Senhor a súmula presidente, 85. então, como nós estamos mudando o entendimento para adotar de agora em diante, eu vou trazer o voto adaptado e eu só vou pedir, então, para proclamar finalmente na próxima sessão, que aí eu já venho com a redação definitiva. Vou verificar se isso tem repercussão em outros itens do voto, para ter uma organicidade melhor. Eu acho mais seguro. Então, em síntese, fica essa ideia. Vamos deferir além da sexta, neste período que tem jornada de 12 horas, mas eu vou pedir para proclamar na próxima sessão, só porque eu já trago o voto adaptado para não dar eventual embargo de alguma questão adaptada assim às pressas. Bueno, então, Então a fica adiada a requerimento proclamação. Então, a requerimento do eminente relator, ele vai fazer a adaptação do voto de acordo com as divergências que foram aprovadas e a proclamação do resultado, o término do julgamento, fica marcado para a próxima sessão. A ilustre advogada já fica intimada do término do julgamento na próxima sessão. Esse é o resultado, esse é o resultado desse julgamento por enquanto. Agradeço, bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia. Então, isso ficou adiado. Pois não, próximo. Nós temos uma sustentação oral à distância ainda no foro de Juiz de Fora, no 9 da pauta do Dr. Lucas. Então vamos para a pauta do Dr. Lucas. É de 9. Doutora Giuliane Cristina Simplício falará pela recorrente CEMIG Distribuição S.A. 9 da pauta, não é isso? 9 da pauta do Dr. Lucas. O eminente relator, quando tiver condição, já pode anunciar sua proposta de voto. Wagner Antônio de Oliveira, Eletro Santa Clara e CEMIG Distribuição. Processo 10.471. Isso. Então, eu estou conhecendo dos recursos, no mérito do provimento parcial ao recurso da CEMIG, para determinar que se observe o salário base do reclamante para o cálculo do adicional de periculosidade e do provimento parcial ao recurso do reclamante para converter a responsabilidade da CEMIG em solidária. Não, aqui eu estou alterando o voto, negando provimento ao recurso da CEMIG, mantendo a condenação, a responsabilidade subsidiária. Então, doutor Lucas, se Vossa Excelência me permite, é o contrário. É negar provimento ao recurso do reclamante. Do reclamante, exato. Do reclamante. Com a palavra, a ilustre procuradora. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores componentes dessa sessão, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho e demais presentes, meus cordiais cumprimentos, bom dia. O recurso ordinário submetido à apreciação insurge-se contra a decisão que considerou ilícita a terceirização de serviços. Temos que, neste caso, a terceirização ocorreu de forma lícita, mediante licitação pública regular, e, inclusive, o TST decidiu sobre o tema em sede de ação civil pública, que declarou lícita toda e qualquer terceirização. Considerando o que prevê o artigo 25 da Lei 8.987, a Lei dos Eletricitários, dando efeito erga omnes aos processos que versam sobre esta matéria. Este Tribunal Regional, inclusive, vem reconhecendo a ocorrência de coisa julgada, tendo em vista a ação civil pública. A 9ª turma já tem julgado nesse sentido. Outro ponto a destacar é o reconhecimento da isonomia na sentença, sendo que a prova pericial existente nos autos demonstra claramente que as atividades desempenhadas pelo recorrido não são executadas por empregados da recorrente. Assim, reitera-se as razões do recurso ordinário, pugnando-se pelo provimento do mesmo. Obrigada. Com a palavra, o eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação à coisa julgada, entendi que nas ações em que verso sobre direitos transindividuais, somente a coisa julgada quando o pedido inicial é julgado procedente, como previsto no artigo 103
do Código de Defesa do Consumidor, aplicado aqui de forma, por analogia. Então, no caso de improcedência da pretensão, como no caso do processo que está sendo julgado, não há prejuízo à parte que pretenda ajuizar a ação individual para discutir questões relacionadas com a mesma matéria. Então, estou superando essa preliminar. Já em relação à terceirização e à responsabilidade da CEMIG, são matérias que, em todas as sessões, nós estamos julgando diversos processos nesse mesmo sentido, analisando aqui as funções do reclamante, as atividades por ele desempenhadas, como eletricista, trabalhando em manutenção preventiva e corretiva em linhas de transmissão de energia elétrica. O voto está no mesmo sentido da jurisprudência majoritária da segunda turma, bem como do Tribunal da Terceira Região e também do TST, entendendo que essas funções são funções, atividades principais da CEMIG e que houve uma terceirização, no nosso entendimento, ainda não permitida pela lei. Então, dessa forma, estão reconhecendo a responsabilidade, como é da CEMIG, órgão público, de forma subsidiária. Então, é nesse sentido que eu estou negando provimento ao recurso do reclamante e dando um provimento parcial ao recurso da CEMIG para que se observe o salário base do reclamante para o cálculo do adicional de periculosidade no período determinado do voto. Com a palavra, o segundo votante, desembargador Sebastião. Na questão da responsabilidade, está negando provimento, não é isso? Sim. Então, aqui estou de acordo. Eu só fiquei com uma dúvida, que até para minha surpresa, data vênia, né, o TST adotou o item 3 da súmula 191 em dezembro do ano passado, dizendo que, mesmo tendo a lei nova trabalhado o tema da base de cálculo, diz o TST, que isso só atinge o contrato de trabalho firmado a partir da vigência da lei que foi de dezembro. E diz, então, mencionando, inclusive, que prevalece para o eletricitário a base de cálculo anterior. Nesse caso aqui, há uma negociação coletiva. Eu, sinceramente, entendo que a lei vige no seu período. Então, está vendo esse entendimento, se prevaleceu numa súmula, pretendo seguir, mas eu acho que, se a lei mudou a base de cálculo, se aplica aos contratos em andamento. Mas até coloquei aí para discutir na turma, porque agora tem uma súmula. E a súmula foi muito clara. Se o contrato é anterior, prevalece o critério anterior. Só que aqui há uma negociação coletiva estabelecendo o critério de cálculo, né? Sim. Então, eu até vou acompanhar, nesse caso, prestigiar a negociação coletiva, mas deixei isso aí porque é uma questão que vamos enfrentar. E nem é o J, é súmula. Mas eu vou acompanhar nesse caso, relator. Eu também acompanho, eu não tenho dúvida nesse ponto, que eu sempre aplico a norma coletiva, né? Então, nesse caso, eu já aplicava a norma coletiva, então agora, a partir da lei, com mais essa súmula, com maior razão, eu continuo aplicando. Desembargador Lucas mantém. Eu também entendi da mesma forma, porque essa é uma mudança recente da jurisprudência do TST, se não me engano, de dezembro. Dezembro passado, mas nesse caso específico, né, em relação à CEMIG, já tinha uma negociação coletiva tratando dessa matéria. Eu achei melhor... Agora, digamos que não tivesse comissão coletiva, ainda assim eu teria dificuldade de aplicar a súmula, que fala o seguinte, olha, os contratos celebrados anteriormente, a base de cálculo vai continuar sendo a antiga, e não a nova da lei. Então, Vossa Excelência não retira a divergência. Então, eu só coloquei aqui para a gente debater, mas porque tem súmula, nós estamos julgando de alguma forma contra uma súmula. Mas aqui há uma justificativa porque há uma negociação coletiva que tratou da base de cálculo. Mas estamos julgando contra a súmula. Então, nesse caso, o voto do eminente relator fica aprovado à unanimidade. O resultado fica proclamado. Próximo. Bom, próxima na pauta, o doutor Sebastião falará, no 30 da pauta, falará o doutor Alisson dos Santos Mendes, pelo recorrente. Segundo da pauta, o Sebastião.
É o 36 ou é o Não, número 30 da pauta. 30 da pauta? Da pauta do doutor Sebastião, é o 11098. Então, 30 da pauta do doutor Sebastião, processo 11098. 11098, Jailson Alcântara Rufino e Ato Engenharia Construções Limitada. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu estou mantendo a sentença de origem. O eminente relator está conhecendo e negando provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, demais desembargadores da Igreja Turma, ilustro representante do Ministério Público do Trabalho, caros colegas, bom dia a todos. O reclamante pleiteou, na presente ação, a integração dos valores pagos extra-folha ou por fora ao seu salário, bem como a condenação da reclamada ao pagamento dos reflexos. O juiz da COI julgou improcedente o pedido do reclamante sobre o seguinte fundamento, abre aspas, os extratos bancários que o processado trouxe ao obreiro, com os quais pretendia comprovar a sua tese, são imprestáveis ao fim colimado, haja vista a ausência de identificação do depositante. Fecha aspas. Todavia, data vendo ao entendimento do nobre julgador, o reclamante juntou no processo documentos que demonstram que as transferências bancárias para sua conta advinham da empresa. Cita, por exemplo, o documento de página 107 do PDF, no qual consta a informação do Banco da Caixa Econômica Federal, que a conta 13445 é de titularidade da Ato Engenharia e Construções, hora reclamada. Já no documento de páginas 108 e 109 do PDF, constam transferências que adivinham da conta 13445 de titularidade da reclamada para a conta do reclamante. Por amostragem, nos meses de janeiro de 2015, fevereiro e março, ambos de 2015, houve 3 transferências de R$ 1.500 da conta da reclamada para a conta do reclamante, valor esse pretendido como extra-folha na inicial. Desse modo, requer que seja provido o recurso para reformar a sentença ACO, declarar a integração dos valores recebidos por fora ao salário do reclamante, bem como a condenação da reclamada ao pagamento dos reflexos advindo do salário extra-folha. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, um advogado esteve no meu gabinete ontem, levou o memorial. E quando eu voltei do médico, ainda revisitei esse processo. O meu assessor me passou os dados. Analisei mais uma vez. A questão é a seguinte, salário por fora, pela lei previdenciária, inclusive, é uma atitude que é tipificada como crime. Então, tem que ser muito bem apreciada e normalmente quem paga salário por fora não deixa muito rastro, né? Bem, fui analisar o caso, mais uma vez. O reclamante era mestre de obra. O salário que ele percebia muito distoante do que habitualmente é pago? Não. Ele recebia um salário inicial de 2.000, depois houve um acréscimo. Tem, de fato, documentos de transferência, mas como mestre de obra, às vezes é comum passar valores para outras finalidades. Ele disse na inicial reclamante que recebia R$ 1.000 por fora. Mas só em novembro houve transferência para a conta dele de 1.120, 4.000, 2.350, 1.600. Como saber se todos esses foram pela empresa e se foi salário por fora ou se foi para outra finalidade? Eu tenho indício, mas não tenho uma prova. E para colher uma questão excepcional do salário por fora, tem que ter uma prova mais contundente. Então, eu estou acompanhando o entendimento do juiz de origem que o indício não chegou a caracterizar uma prova a ponto de firmar convencimento de uma regularidade sistemática de salário por fora. E por isso que eu estou mantendo a sentença, entendendo as colocações do advogado, mas a prova não foi a tal ponto suficiente para formar um convencimento. Mantenho. Eu também estou acompanhando o voto de Vossa Excelência exatamente porque está muito bem descrito aqui no voto, os valores não são uniformes, porque se fossem valores uniformes todo mês, até teria um indício mais evidente, mas os valores são muito diferentes, e como Vossa Excelência falou, nada impede que a empresa passe um valor para o encarregado para pagar um outro salário, um serviço extraordinário, comprar um material. Eu também, em razão dessa divergência nos valores, eu entendi exatamente como Vossa Excelência, acompanho o voto. Colho o voto, terceiro votante, desembargador Maristela. Senhor presidente, depois que o advogado me visitou, eu analisei novamente o processo e tinha feito uma divergência. Mas com esses
esclarecimento do doutor Sebastião, e olhando aqui na defesa, a reclamada impugnou expressamente os documentos de D citado nas razões recursais. Então, estou retirando minha divergência, acompanhando integralmente o senhor relator. Eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu integralmente o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigado, bom dia. Bom dia, doutor. Próximo. Passando para a sessão de doutor Jades, às 9h13. Sessão de 9h13. 30 da pauta, falará o doutor Conrado de Mambro Oliveira pela recorrente. 30 da pauta, Eugênio de Souza Gomes Ferreira e recorrido Pizzaria Nova Lima Limitada. No caso aqui, o ilustre procurador me procurou, levou uma memorial que eu examinei com atenção, mas, depois de examinado o processo e essas razões, a minha proposta de voto é o seguinte: a egrégia segunda turma conheceu do recurso ordinário reclamado, cumprido os requisitos de admissibilidade e, no mérito, negou-lhe provimento, adotando as razões cedidas a respeitar a sentença recorrida, confirmada por seus próprios fundamentos, termo no inciso 4, parágrafo 1º, artigo 895, CLT. Eu aqui estou ressalvando meu entendimento quanto às horas extras, mas essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, companheiros da egrégia turma. O caso é originário da Vara do Trabalho de Betim. Ele envolve dois temas, basicamente. O primeiro deles é um pedido de diferenças salariais sob a alegação de desvio de função. E um outro pedido formulado de forma sucessiva, ou seja, somente na improcedência do primeiro pedido pela legislação vigente deveria ser apreciado, relacionado a horas extras, intervalares, sob a alegação de que o reclamante não usufruía do intervalo intrajornada. Pois bem, com relação ao primeiro tema, das diferenças salariais sob a alegação de desvio funcional, de forma respeitosa, ousamos discordar da proposta de voto e, logicamente, do entendimento da origem, uma vez que todas as funções descritas na inicial, desempenhadas pelo reclamante, são inerentes à função de subgerente. Não há nenhuma função mencionada pelo próprio reclamante que está fora do seu contrato de trabalho, que vai além das suas atribuições como subgerente. Inclusive, nas razões recursais, a reclamada fez questão de destacar que o pedido de diferenças salariais, a causa de pedir é desvio funcional, e não equiparação salarial, salário de substituição ou qualquer outro pleito equiparacional. Portanto, a questão deve ser analisada sob o prisma do desvio funcional, e todas as funções exercidas pelo reclamante são compatíveis com a sua condição pessoal e profissional, na forma do artigo 456, parágrafo único. Não há nenhuma função exercida pelo reclamante que estaria além, que estaria fora do seu contrato de trabalho. E outra questão de extrema relevância é que a reclamada não possui plano de cargos e salários. O reclamante ele anexou uma planilha nos autos, que foi devidamente impugnada, uma planilha com salários e cargos que não tem um timbre da reclamada, que não é reconhecida pela reclamada. Portanto, não só apenas pela questão das atribuições do reclamante serem compatíveis com o exercício do cargo por ele ocupado, no caso subgerente de loja, assim como pela ausência do plano de cargo e salário, não é possível, data máxima vênia, deferir diferenças salariais ao reclamante. Não existe na empresa, mais uma vez ressalto, se foi devidamente impugnado na contestação, renovado em razões recursais, não existe na empresa plano de cargo e salário. E o reclamante talvez tenha veiculado esse pedido sob o pretexto de desvio funcional, muito provavelmente porque o gerente da empresa tem mais de 5 anos na função. Inclusive, esse gerente foi escutado, foi ouvido como testemunha, e ele próprio, o senhor Fábio, relatou que, ainda assim, além de tudo que foi dito até o momento, ele tinha atribuições exclusivas como gerente, que o subgerente não tinha, como, por exemplo, fazer compras e o fechamento do caixa. Dessa forma, respeitosamente, da tribuna, a reclamada vem requerer seja reapreciada e reformado o entendimento de origem.
E com relação à condenação ao pagamento da reclamada, as horas extras intervalares, primeiramente que esse pedido seja analisado na forma como pedido na inicial, sob pena de estarmos julgando o processo além dos limites da lide. Né? A petição inicial veicula o pedido de forma expressa, de forma sucessiva, né? Ou seja, somente deverá ser apreciado se improcedente o primeiro pedido. Mas ainda assim, né, pela descrição da inicial, o reclamante deixa claro que ele ocupava cargo de confiança. Consta da inicial os seguintes fatos, relatados pelo próprio reclamante, em sua inicial e no depoimento pessoal, que sempre foi a autoridade máxima das lojas em que trabalhou, que fazia as compras das lojas, solicitava férias dos demais empregados, que recebia os candidatos à contratação para fazer a entrevista e definir qual deles seria admitidos, encaminhando ao RH para a formalização do contrato, que fechava caixa, fazia depósito e balanço, que o depoente não tinha horário fiscalizado, sendo que tinha que observar apenas o horário de abrir e fechar a loja. Ou seja, pela descrição da própria inicial e depoimento pessoal do reclamante, não se tem dúvidas de que ele está enquadrado na exceção do artigo 62, inciso 2º da CLT. Desta forma, respeitosamente, a reclamada vem requerer seja revista a proposta de voto manifestada já pelo eminente relator e reformado o entendimento de origem na íntegra. É o que se requer, excelência. Não. Em relação ao primeiro ponto, que é o desvio de função, a prova que tem aqui é exatamente o depoimento da testemunha, que diz que o depoimento da preposta da reclamada, aliás, é até confissão, ela diz o seguinte, que na loja no Metropolitano, quando o autor trabalhou, existia o gerente Fábio, que no shopping Contagem, na ocasião do autor, o gerente era Everton. E nas demais lojas não existia a figura do gerente. Que nas lojas onde o autor trabalhou, que não tinha gerente, era ele quem fazia compra, fechava caixa e fazia depósito. Isso já observando a trajetória de subgerente da empresa para obter a promoção de gerente. Então, eu entendi que, nesse caso aqui, a sentença deve ser mantida, porque a prova é no sentido que, onde não havia gerente, se ele fazia todas as funções, apesar de não haver plano de cargo e salários na empresa, mas aqui é um caso de deferir o salário do gerente, porque ele exercia essa função, embora não tenha sido formalmente promovido. Agora, a minha divergência aqui, por isso eu ressalvei meu entendimento, em relação às horas extras. Se ele era gerente e foi equiparado ao gerente, não é caso de deferir as horas extras, principalmente o intervalo entre a jornada. Então, aqui, no meu entendimento, eu excluiria as horas extras e colho o voto da segunda votante, desembargadora Maristela. Agora que eu consegui abrir inicial aqui? Foi não. Gente, eu vou também excluir as horas extras, vou acompanhar o senhor. Aí, só desadequar. Vossa Excelência, em relação às horas extras, Vossa Excelência também... Vou excluir. Exclui, né? Eu também excluo. Doutor Lucas, também. Então, nós vamos mudar a minha proposta de voto. No mérito, deu-lhe provimento parcial, para excluir as horas extras e seus reflexos. Mantido o valor arbitrário da condenação, porque ainda é compatível. Esse é o resultado, fica proclamado, depois eu faço a adaptação e remeto o voto à secretaria. Esse é o resultado. Muito obrigado. Muito obrigado. Próximo. Próximo é o 12 da pauta, ainda na sessão de relatoria do doutor Jales, falará o doutor Hilton José Baeta Bretas, pelo recorrente, e doutor Daniel Coelho Beleza Dias, pela recorrida. O 12 da pauta é o 10.978/73/2016, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica Mecânica e Material Elétrico João Monlevade e recorrida ArcelorMittal S.A. A minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Essa é a minha proposta de voto. Com a palavra, o ilustre procurador do sindicato. Excelentíssimo senhor presidente, agrade a turma. A questão que trata dos autos é de aplicação de divisor para apuração do valor de salário-hora, 180 ou 220. A respeitável sentença de primeira instância, analisando a Convenção Coletiva de Trabalho,
entendeu que considerou como jornada normal de trabalho a jornada de 220 horas. Data vênia é um equívoco da decisão de primeira instância, uma vez que a cláusula 8ª da Convenção Coletiva de Trabalho é que trata da jornada normal, onde se diz, cláusula 8ª, trabalho normal. A ArcelorMittal Monlevade adotará para o trabalho normal, com vistas à aplicação do artigo 7º, inciso 8º da Constituição, a jornada de 220 horas mensais. Porém, não é este o caso dos autos. Trata-se de turno ininterrupto de revezamento, onde na cláusula específica a respeito do turno de revezamento, ficou no item 2, trabalho em turno ininterrupto de revezamento. A ArcelorMittal Monlevade adotará para o trabalho em turno ininterrupto de revezamento, com vista à aplicação do artigo 7º, inciso 14º da Constituição Federal, o regime de 4 turmas, trabalhando em 3 turnos, com trabalho efetivo de 7 horas e 20 minutos, já descontado o tempo de intervalo. Bom, observado a jornada de 7 horas e 20 minutos, entender-se-ia, então, que haveria, então, o divisor 220, que é mais próximo a 8 horas por dia, e não 180, que seria a jornada de 6 horas por dia. Porém, é preciso de observar que, embora haja realmente a jornada diária de 7 horas e 20, há uma compensação. A jornada mensal é de 180. Por quê? Porque a jornada constitucional é de 6 horas, a do caso específico é de 7 horas e 20, mas, por convenção, se dá a compensação dessas horas excedentes. O parágrafo 2º do mesmo artigo da Convenção diz: com a adoção de uma das tabelas constantes dos anexos 1 e 2 e com o estabelecimento da jornada normal diária para o trabalho em turno ininterrupto de revezamento, fica estabelecido que a ArcelorMittal Monlevade não pagará como extraordinários os 80 minutos excedentes à sexta hora diária, ou seja, de 6 a 7 horas e 20, previsto nas tabelas ajustadas no instrumento, visto que os mesmos são compensados pelas folgas. Ou seja, a diferença de 6 horas para 7 horas e 20 são compensadas por folgas durante o mês. Então, significa o quê? Que a jornada efetiva é de 6 horas mensais. Junto ao recurso, fizemos uma tabela até do ano inteiro, onde, aplicando-se a tabela que está na Convenção, consta a jornada mensal do trabalhador de janeiro a dezembro, onde a média dos 12 meses dá uma jornada de 168 horas, 40 minutos mensal. Ou seja, até inferior à jornada de 180 horas mensais. Pede, então, o sindicato recorrente que não seja acompanhado o voto do ilustre relator para dar provimento ao recurso para aplicar o divisor 180, que é o mais apropriado para a jornada laboral. E caso assim a igreja turma não entenda, sucessivamente, talvez seja dado um provimento parcial para que seja determinado em liquidação de sentença a efetiva jornada laborada. Pede, então, o provimento nos termos ora apresentados. Obrigado. Com a palavra, o ilustre procurador da reclamada. Ilustre desembargador presidente, demais membros da turma, bom dia. Como bem esclarecido pelo Dr. Helton, o caso é sobre o divisor, né? Sim, vai ser enquadrar o 220 ou 180. No presente caso, o turno específico, o acordo específico de turno, esclarece que são 7 horas e 20 de jornada. Fazendo uma adequação mensal, nós temos 44 horas semanais. Nesse caso, com 44 horas semanais, o divisor aplicado seria o 220. Quando o Dr. Helton ele faz menção à efetiva jornada ela só é considerada para cálculo de salário-hora no caso do artigo 65 da CLT, que é o caso do salário do diarista. No caso em tela, a gente está tratando de empregado mensalista. O mensalista ele é considerado a jornada. A jornada, nesse caso, conforme o artigo 64, é de 7 horas e 20 diárias, 44 semanais.
as 44 decimais, o divisor é 220. Não bastasse isso, existe cláusula no instrumento normativo específico que defere um adicional de turno de 9,25%, se eu não estou enganado, que tem o objetivo exatamente de compensar qualquer tipo de deságio. Então, nessa forma, dar provimento ao recurso do autor é enriquecer ilicitamente os empregados, bem como fazer qualquer tipo de desconsideração à negociação coletiva. Desta forma, requer a reclamada, a recorrida, a manutenção da sentença, bem como o seguimento do voto do relator. Bom dia. Bueno, eu estou transcrevendo o meu voto aqui. Essa matéria já foi analisada aqui no julgamento do RO 251-2013-102, quando era relatora, excelentíssima desembargadora Dioclésia Morelli Dias. Então, ela fez um estudo detalhado dessa matéria e, como foi dito pelo ilustre procurador da reclamada, a matéria vem da época que a jornada normal era de 240 horas mensais, antes da Constituição de 1988. Então, depois que foi publicada publicada a nova Constituição Federal, as partes fizeram um acordo coletivo e deram um aumento de 9,09% para passar o valor da hora para o divisor 220 horas. Então, isso foi feito pelo próprio sindicato em acordo coletivo e agora, nessa ação, o sindicato tenta, apesar de dizer que a jornada é de 7 a 20 horas, mas que, na verdade, os empregados cumprem menos do que isso. Então, eu entendo aqui, data máxima vênia, que o que tem que ser prestigiado é a norma coletiva. Artigo 619, 620 CLT, inciso 26, artigo 7º da Constituição Federal. E nós já temos, nesse sentido, 2 julgamentos que eu considero fundamentais. No RE 895759, onde foi relator o excelentíssimo ministro Teório Zavascki, e no RO 590-415, relator o excelentíssimo ministro Roberto Barroso, todos do STF Supremo Tribunal Federal, onde foi dito que, em relação às normas coletivas, não se pode aplicar institutos que tratam de direitos individuais. Então, a jurisprudência que está sendo consolidada de maneira firme no STF Supremo Tribunal Federal é que a norma coletiva deve ser prestigiada. E se o sindicato negociou dessa maneira, agora cabe a ele, em nova negociação, se for o caso, com a concordância da empresa e a negociação normal, mudar essa situação. Mas, em ação judicial, eu não vejo possibilidade. Depois do sindicato fazer um acordo, tentar mudar mediante ação judicial. Então, por essas razões, estou propondo manter a minha proposta de voto. Colho o voto segundo a votante, desembargadora Maristela. Senhor presidente, eu fiquei com muita dúvida nesse processo, porque o acordo autoriza o labor de 7 horas e 30 para os empregados que se ativam nos turnos, mas determinou, por um outro lado, que é obrigatória a compensação do tempo excedente à 6ª hora laborada. Eu tinha até feito uma divergência, mas eu estou retirando. O voto da doutora Dioclésia, que o senhor cita, ela mostra as outras vantagens, inclusive o adicional de turno, e eu fiz uma pesquisa no tribunal, a jurisprudência de ambos os lados, da jurisprudência entendendo que é válido, que o divisor é 180 e a jurisprudência entendendo que é 220. Mas, na linha desse voto, doutora Dioclésia, eu estou acompanhando Vossa Excelência e retirando a minha divergência. Eu lembro que, na época desse voto, que nós discutimos bastante essa matéria, exatamente porque ela apanhou a coisa desde lá do início. Colho o voto, terceiro votante, desembargador Lucas. De acordo. Então, eu proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Próximo. Ainda na sessão de relatoria, doutor Jales, o 24 da pauta falará a doutora André Schmidt de Brito pela recorrida reclamada. 24 da pauta. A inscrição foi feita antes do início da sessão. Recorrente Anivaldo Matheus Barbosa, recorrido do Duke Energy Internacional. Minha proposta de voto é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Com a palavra, o ilustre procurador. Eminente desembargador presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. A questão aqui ela é simples, é a questão da exceção de competência, norteada pelo artigo 651 da CLT, que define como regra geral da competência territorial o local da prestação de serviço, excepcionalmente quando se presta serviço em diferentes localidades, o da contratação. Esse caso, a discussão não se espelha nessa exceção, ele prestou serviço inegavelmente em São Paulo, ele confessa isso na inicial, no recurso,
existe uma tentativa de deslocar essa competência para Minas Gerais, Belo Horizonte, em razão de uma doença em que a própria inicial confirma que ele estaria curado. O que eu destaco aqui é que mesmo essas decisões que excepcionalmente deslocam competência, flexibilizando a norma da CLT, elas o fazem em condições específicas, quando o empregado não tenha condições econômicas e físicas. Não é o caso dos autos, porque econômica ele sequer alegou dificuldade econômica, e física, em audiência, ele declarou que não se encontra impossibilidade de locomover, inclusive em viagens. Então, não é o caso em nenhuma das duas situações em que se excepciona a aplicação da norma legal, e aí nós teríamos aqui um caso de livre escolha do empregado. Então, por essa razão é que se pede que se mantenha a decisão ACOR, nos termos da proposição de voto do relator, e mais ainda, no último parágrafo do recurso, se pede, por ser uma questão de ordem pública, que se analise a questão da incompetência absoluta em razão da matéria. Se nós formos no recurso do empregado, a gente observa em que ele, abre aspas, a incontrovérsia que o reclamante prestou o serviço reclamado em São Paulo, em localidade de competência do Foro Trabalho de São Joaquim da Barra. Entretanto, o pleito do reclamante não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho. Os direitos vindicados pelo reclamante na ação originam no ato ilícito praticado pela reclamada, que, após dispensar o reclamante, continuou a fazer uso de sua RT e sem conhecimento dele. O fato é que o reclamante só veio a saber que a reclamada usava sua RT após tê-lo dispensado em 2014. Então, fica bem claro aqui que o que ele pretende é postular direito não relativo ao contrato de trabalho, de um uso indevido da RT após o contrato de trabalho. E ele declara isso muito claramente na inicial, ele confessa no recurso na inicial. Então, se entende nessa situação específica que seria o caso de uma incompetência absoluta em razão da matéria. O juiz ACOR, ele, ao acatar a incompetência territorial, ele ressalva que essa questão seria decidido pelo juízo da Vara do Trabalho de São Paulo. A reclamada entende diferente, por ser uma questão de ordem pública, ela pode ser apreciada nessa instância. Então, o que se pede aí, talvez, seria o elastecimento desse provimento para se declarar a incompetência absoluta em relação à matéria, chamando a atenção, inclusive, que o pedido não se restringe a dano moral. Ele quer indenização do dano material, inclusive ele faz o pedido de indenização do dano material, de salário mínimo de engenheiro, até a presente data e futuramente, e tem um outro pedido declaratório para declarar que ele continue a ter direito a essa indenização mensal enquanto perdurar a situação, tendo a curiosidade que ele não pede, não existe um pedido de obrigação de fazer e não fazer, que a reclamada se abstenha de usar a ART. Esse pedido não está na inicial, o interesse dele é o interesse da indenização material, que ela se prolongue ao tempo. Então, o que se espera seja elastecido esse provimento para se declarar incompetência absoluta material, ou, quando nada, que seja mantido o voto do eminente relator. Não, o reclamante entrou com um recurso de agravo de instrumento. Eu estou considerando como recurso ordinário para poder examinar essa matéria controvertida, que é a remessa dos autos a uma outra vara de outro Estado. Nesse caso, segundo a jurisprudência do Colégio do TST, cabe o recurso ordinário. Então, estou conhecendo o agravo de instrumento como recurso ordinário. Agora, quanto à competência ratione loci, a matéria discutida no processo danos em relação a uma anotação de responsabilidade técnica, a ART, que o reclamante alega que foi sem o seu conhecimento. Então, como ele não trabalhou nessa cidade, ele trabalhou apenas em São Joaquim da Barra, Estado de São Paulo, e não existe nenhuma outra exceção que a gente pudesse acolher para determinar a competência da Justiça do Trabalho onde foi proposto o processo. Então, aqui o caso, como também está restrito, agora o julgamento desse recurso está restrito ao tema da competência relativa, eu não vou examinar, nem posso examinar a matéria relativa à competência em razão da matéria, porque o recurso é do reclamante e ele não me dá a possibilidade de fazer esse exame. Apesar de ser matéria de ordem pública, tem que ser examinado o mérito para saber se a competência é nossa ou não. Então, acho que, nesse caso, o juízo competente é que vai fazer essa declaração. Por enquanto, nós estamos julgando só a exceção de incompetência relativa. Por essas razões, eu proponho manter a minha proposta de voto. Colho o voto da desembargadora Maristela. Não, senhor presidente, apesar do reclamante
ter admitido que trabalhou em São Joaquim da Barra, em São Paulo. Eu fico vencida por entender que o princípio constitucional do acesso à justiça autoriza o empregado a escolher o foro do domicílio. Então, eu fico vencida nesse ponto. Eu esclareço a Vossa Excelência só o seguinte: ele nunca trabalhou em João Monlevade, parece que é João Monlevade. Não, é do domicílio dele. Ele nunca trabalhou em João Monlevade. Belo Horizonte nunca trabalhou, só trabalhou em São Joaquim. Doutor Lucas, terceiro votante. Eu peço vênia para divergência para acompanhar o voto. O relator também entendendo isso, que o princípio do acesso à justiça é feito conforme a norma, e a CLT é muito clara em relação a isso. Mesmo para reconhecer alguma incompetência em relação à matéria, só o juiz competente pela CLT é onde ele trabalhou, pelo artigo 651. Já com o relator. Então, eu proclamo que, por maioria vencida, a desembargadora segundo votante, prevaleceu o voto do relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Muito obrigado, bom dia, doutor. Próximo. Agora, na sessão de relatoria do doutor Lucas, às 9h19, no 37 da pauta, falará a doutora Ana Elisa Araújo, pelo recorrente. 37 da pauta do doutor Lucas? É isso mesmo? Sim. Wagner Luiz da Costa Milagres e recorrido Banco Mercantil do Brasil S.A. O eminente relator, quando tiver possibilidade, pode anunciar sua proposta de voto. Eu conheço dos recursos no mérito do... Não, um momento. 11.813. Ele abriu aquele anterior. Abriu um voto errado aqui. O número da pauta é o 37. Vou direto a ele aqui. Aconteceu a mesma coisa na minha tela aqui também. Abriu um da CEMIG. Isso. Wagner Luiz da Costa. Por coincidência, o nome do reclamante é o mesmo, né? Isso. PJE confundiu. Estou conhecendo o recurso no mérito do parcial provimento ao apelo para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais nos períodos em que o reclamante substituiu o gerente da agência. Cumprindo o disposto no artigo 832 da CLT, declaro que as parcelas deferidas possuem natureza salarial, invertidos os ônus da sucumbência, fixo o valor da condenação em R$ 5.000, com custa de R$ 100 pelo reclamado. A ilustre procuradora fala pelo reclamante? Isso. Tem a palavra, doutor. Igreja Turma, bom dia. Em que pese, né, a proposta de voto do ilustre relator atende parcialmente o interesse do reclamante no que tange a questão do salário e substituição, eu rogo ainda, ratificando o recurso ordinário, porque trata-se de uma improcedência, né, inicialmente, ratifica a questão do enquadramento no caput do artigo 224 da CLT. Era um bancário, o cargo de supervisor operacional. A própria peça defensiva do banco alega que ele auxiliava na tesouraria, né, não era o responsável. Tinha o gerente administrativo. A testemunha da reclamada confirma que ele não tinha subordinados, que não tinha chave da agência, que não tinha procuração, não assinava, e também para que seja considerada a testemunha ouvida a rogo do reclamante por carta precatória, que também não data vênia pelo juiz que julgou pela improcedência, não foi considerado, e ratifica os demais termos do recurso e pede provimento. Obrigada. O eminente relator. Senhor presidente, em relação às horas extras do cargo de confiança, eu estou acompanhando o entendimento de primeira instância que analisou o conjunto da prova, não só o depoimento citado da tribuna, mas também os outros depoimentos do processo, as outras provas produzidas e os cartões de pontos apresentados, e chegando à conclusão que os controles de pontos apresentam marcação variável de horário, são válidos como meio de prova, porque não desacreditados por alguma prova robusta. A prova oral ficou dividida nesse sentido. A testemunha trazida pelo banco afirmou que os cartões de ponto, abro aspas, citando o depoimento aqui, os cartões de ponto refletem a real jornada, inclusive quanto ao intervalo interjornada, fecho aspas.
E a testemunha ouvida a rogo do autor disse também que, abro aspas, que o controle de ponto não registrava de forma correta o horário de trabalho cumprido, fecho aspas. Então, tratando-se de uma prova dividida, a solução encontrada foi em desfavor do reclamante, que detinha o ônus da prova. Então, com base nessas provas, eu estou negando provimento, mantendo a sentença nesse ponto. Doutor Sebastião Geraldo, segundo votante. Estou inteiramente de acordo com o voto. Pelas mesmas razões, também estou de acordo. Não proclamo que, por unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Próximo é o 26 da pauta, onde falará o doutor Otávio Túlio Perdezoli Rocha, pelo recorrente reclamante. 26 da pauta, o doutor Lucas. Recorrente Gustavo Lemos Ferreira da Silva. E Valec Engenharia, recorrido Serviço Social de Estradas de Ferro, e Gustavo Lemos Ferreira. Com a palavra, o eminente relator. Conheço dos recursos. No mérito, dou provimento ao apelo da primeira reclamada para declarar a nulidade da citação e dos demais atos processuais, determinando o retorno dos autos à origem para citação do liquidante e o regular processamento do feito, ficando prejudicado o exame do recurso interposto pela segunda reclamada. É a primeira opção do voto, não é isso? Sim. Com a palavra, o eminente procurador. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta colenda turma. Vou ser bem objetivo, porque a matéria é conhecida aqui da Igreja Turma. Inclusive, em fevereiro, houve um julgamento de um caso bastante semelhante. E, na verdade, não foi a primeira reclamada que recorreu, foi a segunda, que é a Valec. A primeira reclamada é o SESEF, que encontra-se em liquidação extrajudicial. Uma liquidação decretada pela ANS, não pelo Banco Central. Então, é a Agência Nacional de Saúde Suplementar que decretou a sua liquidação do plano de saúde especificamente, não propriamente da pessoa jurídica SESEF, até porque ela foi criada por lei e a ANS não teria essa prerrogativa de extingui-la. E, naquela ocasião, o julgamento do recurso ordinário 0061, 11/2015, relatoria da doutora Maristela e revisor doutor Lucas Vanucci, foi reconhecido, no tocante a essa arguição de nulidade, que primeiro a Valec ela não teria sequer legitimidade para fazer esse requerimento em nome do SESEF, conforme o Código de Processo Civil, tanto o atual quanto o anterior. Não bastasse isso, é conhecido que o SESEF ele não tem comparecido aos julgamentos, nem no Rio de Janeiro, que é a sua sede, onde está o liquidante, o doutor Sidney, muito menos aqui em Belo Horizonte. Então, na verdade, a própria Valec sabe que essa é uma atitude procrastinatória de sua parte, e é bom ressaltar que o que o reclamante pede aqui, sobretudo, são verbas rescisórias. Desde novembro de 2013, quando foi feita a rescisão do seu contrato de trabalho, ele está a aguardar o pagamento das suas verbas rescisórias. Então, no nosso entendimento, não é o caso de decretação de nulidade, porque a Valec sequer tem legitimidade para fazer pedido em nome do SESEF. No tocante à responsabilidade solidária da Valec, superado esse aspecto aí da nulidade, convém ressaltar que a ingerência da Valec no SESEF era flagrante, seja porque o próprio regimento interno do SESEF estabelece que a Valec integra o Conselho Deliberativo, integra até o Conselho Fiscal do SESEF, através de auditor da Valec. Então, essa arguição de que ela não tem nenhuma relação e que aqui não cabe grupo econômico, também foi decidido em fevereiro, aqui por essa turma, que o conceito de grupo econômico do direito do trabalho ele é um pouco mais aberto do que propriamente o conceito empresarial. Fato é que o SESEF foi transferido para a Valec
Os créditos do reclamante, o Gustavo Lemos, eles são todos posteriores à lei de 2007, Lei Federal 11.483. Então, não faz sentido essa arguição que a Valec faz de tentar se isentar de responsabilidade. Ademais, ela pleiteia a aplicação da súmula 363 do TST também de maneira completamente equivocada, porque aqui não se está discutindo reconhecimento de vínculo empregatício, mas sim a responsabilidade da Valec justamente pela ingerência que ela exercia no SESEF. Então, com todo respeito ao eminente relator, nós pedimos a reconsideração e que seja prevalecido o julgamento dessa própria turma nesta decisão que eu citei de 24 de fevereiro de 2017. Muito obrigado. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, não obstante o brilhantismo da sustentação, eu peço vênia para manter o voto como proposto, entendendo que nesse caso, quando foi feita, é uma questão formal que eu não vejo como superá-la, porque quando foi feita a citação inicial, já havia sido declarada a liquidação extrajudicial da SESEF, da primeira reclamada. Então, se o reclamante colocou a primeira reclamada no polo passivo, pediu a citação, eu não vejo como superar, fazer a citação no endereço correto da empresa. E se ela está em liquidação, o liquidante tem que ser citado. Isso é uma opção do reclamante. Se o reclamante tivesse entrado com o processo apenas em relação à Valec, essa questão não estaria sendo discutida, mas por pedido do reclamante, o que eu acho correto também, ele entrou com o processo contra a Valec, mas contra a SESEF. Então, a notificação foi dirigida ao antigo endereço dela. Então, nesse caso, diferente do caso anterior, eu não vejo como dar valor a essa citação, e por isso, mesmo isso sendo alegado por outra empresa, eu não vejo como eu acho que ela tem interesse em arguir essa nulidade, porque a sentença foi condenando essa segunda empresa. Então, eu não vejo como superar esse defeito da citação inicial. Portanto, o meu voto é no sentido de anular o processo para determinar a correta citação da primeira reclamada. Segundo votante, desembargador Sebastião. Senhor presidente, eu peço vênia, eu rejeito a nulidade na mesma linha sustentada da tribuna, apesar de reconhecer que talvez seja até mais eficiente para o reclamante que comece desde o início assim, mas como já votei no outro sentido, no outro caso, e eu prefiro manter o entendimento anterior. Peço vênia a Vossa Excelência, eu vou acompanhar o relator exatamente por isso, porque no caso aqui a Valec é sucessora. Se ela é sucessora, ela tem todas as obrigações, mas as relações entre a Valec e a SESEF vão ser decididas, não nesse processo, em outro processo, se houver necessidade. Então, não vejo também, como disse o eminente relator, requerida a citação da empresa, ela não foi citada. Então, acho que aqui é uma nulidade, que se a gente deixar esse processo vai subir, vai demorar muito tempo, vai ser anulado e voltar. Então, peço vênia, acompanho o eminente relator e proclamo que, por maioria, prevaleceu o seu voto, vencido o segundo votante, desembargador Sebastião. Esse é o resultado, fica proclamado. Próximo. O processo 40 da pauta falará o doutor Flávio Carvalho Monteiro de Andrade pela recorrente. 40 da pauta do doutor Lucas. Daniela Gursan de Oliveira, recorrido CIENG, Sistema Integrado de Ensino de Minas Gerais. Com a palavra, o eminente relator. Eu conheço do recurso, no mérito, nego provimento ao apelo. Declaro de ofício a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação, extinguindo o processo sem resolução do mérito. O ilustre procurador fala pela reclamante? Pela reclamante. Então, o senhor tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar a todos os presentes, data máxima vênia, do voto do ilustre relator, a recorrente entende que a competência material é da Justiça do Trabalho
por questão de deferência ao artigo 114 da Constituição Federal. Aqui se trata de uma situação de recuperação judicial da empresa reclamada. A reclamante apresentou administrativamente as suas divergências, porque o crédito dela já foi reconhecido de forma definitiva aqui na Justiça do Trabalho, uma decisão já transitada em julgado, um cálculo já homologado, que está aproximadamente no valor de R$300 mil, e a recuperanda habilitou para essa reclamante na recuperação judicial um valor de R$50 mil. Então, segundo a Lei de Recuperações Judiciais e Falências, não aceitando o administrador judicial a resolução desse problema, cabe uma medida judicial. Aí resta a dúvida se essa ação seria de competência da Justiça do Trabalho ou da própria Justiça Estadual, onde corre a ação de recuperação judicial. E a própria Lei de Falências menciona que, tratando-se de crédito trabalhista, quem teria competência para julgar seria o juiz do trabalho. Eu peço vênia aqui só para conseguir abrir o nosso recurso para ler para vossas excelências o dispositivo legal especificamente. E nos parece até mais adequado, porque senão estaremos transferindo ao juízo da Justiça Comum o poder de decidir qual é o crédito da reclamante que tem que ser considerado na recuperação judicial, sendo que a Justiça do Trabalho já o fez de forma definitiva. Então, diz assim o parágrafo 2º do artigo 6º da Lei 11.101, a chamada Lei de Falências. É permitido pleitear perante o administrador judicial a exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as ações de impugnação, como é o caso aqui da presente, a que se refere o artigo 8º desta lei, serão processadas perante a Justiça especializada até a apuração do respectivo crédito. Então, o que a gente entende, tentando prestigiar, inclusive, a ação do juiz do trabalho, no que diz respeito à fixação do crédito de natureza trabalhista, é que quem tem a competência para dizer qual é o crédito trabalhista e qual o valor desse crédito que tem que ser habilitado na recuperação judicial é a Justiça do Trabalho e não a Justiça Comum, sob pena de continuar presente essa situação que nós estamos vivenciando hoje, que é de a reclamante possuir um crédito de mais de R$300 mil e de estar tendo habilitado lá na recuperação judicial um valor de apenas R$50 mil, sendo que a proposta da recuperanda é ainda de aplicar um percentual de desconto de 65% sobre esse crédito e pagá-lo de 12 vezes. Ou seja, se mantida a decisão, data máxima vênia, a reclamante, ao invés de receber os seus 300 e poucos mil reais aí da recuperanda, vai receber cerca de 20 ou 30 mil reais parcelados de 12 vezes. Então, portanto, o que se espera é que seja mantida a competência da Justiça do Trabalho, processada e julgada a ação de impugnação ao crédito, para que então seja determinado ao juízo da recuperação judicial, ou comunicado, melhor dizendo, né, já que há aí uma independência entre poderes, o valor exato do crédito da reclamante por meio de decisão transitada em julgado. É o que se espera. Muito obrigado, presidente. Eminente relator. Senhor presidente, a questão foi muito bem colocada da tribuna, mas o problema é que eu acho que a Justiça do Trabalho, nesse caso, já encerrou a sua atividade, já definiu qual que é o crédito da reclamante. E esse crédito foi levado para o juízo da vara empresarial, que é o que tem competência para julgar a habilitação de crédito lá. Então, se o juízo da vara empresarial decidiu de forma equivocada, esse recurso deve ser apresentado naquela justiça, não na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para mudar as decisões do juízo da vara empresarial. A competência da Justiça do Trabalho seria definir o crédito da reclamante, e isso já foi definido e já foi levado para lá. Então, o recurso da parte que se julga prejudicada deve ser apresentado naquela justiça, não aqui. Eu peço o Vênia vai manter o voto. Desembargador Sebastião, segundo votante. Também estou de acordo, já foi definido na Justiça do Trabalho o valor. A discussão não pode o juiz do trabalho determinar que o juiz da vara empresarial assuma dessa ou daquela forma.
Até por questão de hierarquia, não há como, né? Hierarquia e separação. Então, eu também entendo aqui da mesma maneira. E para o reclamante vai ser muito fácil, se houver erro, provar na justiça comum a certidão, a própria certidão do processo, junta a certidão e recorre ao Tribunal de Justiça. Eu também estou inteiramente de acordo com o voto do eminente relator e proclamo que, por unanimidade, prevaleceu como foi anunciado. E o resultado fica proclamado. Obrigado, presidente. Bom dia, doutor. Próximo. Ainda nessa sessão, o 18 da pauta, conta-se inscrita a doutora Camila Januzzi Naves Vilela, pela recorrente reclamada, que informou que somente irá assistir o julgamento. 18 da pauta, apenas para assistir o julgamento, Ronaldo Gonçalves da Silva, recorrente MVA Transportes. Doutor Lucas, para anunciar sua proposta de voto. Senhor presidente, pela minha proposta, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento a ambos os apelos. Doutor Sebastião, segundo votante. Senhor presidente, eu tenho aqui uma divergência quanto ao intervalo entre a jornada no período que o autor transportava gás GLP até abril de 2013. Isso porque não se pode conceber que o autor gozasse apenas 30 minutos de pausa, cumprindo uma jornada tão extensa, foi mencionado aqui, de 5 às 22, tendo em vista o que ordinariamente acontece, parado para almoço, jantar, café. Eu estou propondo, então, na minha divergência, que o intervalo deve ser de 2 horas, de segunda a sexta-feira, mantendo o intervalo de 30 minutos nos demais dias da semana em que o autor em que a jornada era inferior, só nesse período que transportava gás GLP. Eu também estou divergindo quanto ao tempo de checklist habitado em 40 minutos. E, nesse caso, estou propondo reduzir o tempo esse de checklist de 40 para 20 minutos. E no recurso do autor, aqui uma questão doutrinária que eu só fico vencido quanto à possibilidade de acumulação de adicionais, só para registrar que eu já anotei isso em obra doutrinária. É a minha divergência. Eu sou o terceiro votante, aqui eu ampliava ainda a divergência de Vossa Excelência, porque na respeitável sentença foi fixada a jornada de 5 às 22 horas. Nós temos feito aqui uma média de 6 às 20 horas, com 2 horas de intervalo, de segunda a sexta-feira. Nesse ponto aqui, eu propunha, então, manter esse critério. Mas submeto, então, ao eminente relator as duas divergências. Senhor presidente, eu vou fazer a adequação do voto, ficando vencido em relação ao intervalo de 2 horas, a redução do checklist. Só esclarecendo que, nesse caso específico, eu entendi que a prova, apesar de eu seguir sempre o entendimento que prevalece aqui na turma em relação a essa jornada dos caminhoneiros, nesse caso específico, achei que a prova foi um pouco diferente e foi bem analisada pelo juiz de primeira instância. Mas eu faço a adequação, então, dando esse provimento para declarar que no período de abril de 2003... Até abril. Até abril de 2003, quer dizer, o intervalo deve ser considerado de 2 horas, de segunda a sexta-feira, mantendo o intervalo de 30 minutos os demais dias e reduzindo o tempo reconhecido do checklist para 20 minutos diários. Isso. Doutor Sebastião, na redução da jornada, não me acompanha. Acompanha o relator. Pois é, não, eu estou reduzindo em 2 horas. Não. Porque eu também, além disso, propus, porque foi fixado de 5 às 22, eu estou propondo manter aquela nossa média de 6 às 20, segunda a sexta-feira. Vossa Excelência vota em cada caso de acordo com... De acordo com a prova. Houve uma prova, eu acho, se ele almoçava e não jantava, ele não conseguiria dirigir esse tempo todo. Então, aí já é questão de verossimilhança, por isso que eu dou as 2 horas, amplio para 2 horas. Mas a jornada eu mantenho. Então, prevaleceu o voto do eminente relator, só o intervalo entre a jornada é que vai ser de 2 horas e o tempo de checklist passou de 40 para 20 minutos. E eu fiquei vencido nas horas extras porque ampliava o provimento. Então, prevalece o voto do relator com essas alterações e o resultado fica proclamado. Doutora, próximo. Próximo é o 39 da pauta. Falará a doutora Elias Nege Neto, pela recorrente reclamada. 39 da pauta, doutor Lucas.
Poliane Alvarenga Martins de Lima e Carlos Saraiva, Importação e Comércio Limitada. Doutor Lucas, quando tiver condição, por favor, anunciando sua proposta de voto. Nega provimento. Conheço do recurso e nego provimento. O ilustre procurador aguardaria o primeiro voto divergente? Por gentileza, excelência. Pois não, doutor. Doutor Sebastião, segundo votante. Estou de acordo. Como terceiro votante, também estou de acordo e proclamo que, unanimidade, prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado. E o resultado fica Muito obrigado, proclamado. excelência. Era só uma observação. A senhora secretária, ao apregoar o julgamento, ela citou a Carlos Saraiva como recorrente, mas ela é recorrida. Ok? Exatamente. Só essa. Desculpe, doutor. Não seja por isso. Obrigado. Bom dia, doutor. Próximo. O 23 da pauta, falará a doutora Rafaele Dorigo das Dores, pela recorrente reclamada. 23 da pauta do doutor Lucas. É o 10.96508/2016, recorrente Maria Bento dos Reis, recorrido Viação Santa Eduíges Limitada. Doutor Lucas, quando puder, anunciando sua proposta de voto. Eu conheço 2 recursos no mérito do parcial provimento ao recurso interposto pela autora para excluir do julgamento a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Dou parcial provimento ao recurso manejado pela reclamada para determinar a utilização da TR como índice de correção monetária no presente feito, mantendo o valor da condenação ainda compatível. Com a palavra, a ilustre procuradora. Muito bom dia, ilustre desembargador, senhor presidente, demais componentes da mesa, representante do Ministério Público e demais colegas aqui presentes. Em que pese o voto proposto, a reclamada ela pede uma observação para manifestação alegada em suas contrarrazões sobre a deserção do recurso da parte autora. Em que pese a exclusão da multa por litigância de má-fé, a hora exposta no voto proposto, a parte autora, ela, sequer no seu recurso, ela faz uma manifestação específica quanto ao pedido da justiça gratuita, que foi indeferido em primeira instância. Ela não provoca de forma específica a turma julgadora quanto a isso, se limitando apenas a pedir a exclusão da multa por litigância de má-fé. Dessa forma, diante da falta de cuidado em renovar o pedido da justiça gratuita, entende a reclamada pela nulidade do recurso, né, diante da deserção apresentada, visto a ausência de depósito recursal e custas no presente recurso. Quanto ao recurso apresentado pela parte reclamada, ratifica os termos, pedindo seu provimento. Com a palavra, o eminente relator. Realmente, senhor presidente, estou analisando aqui, né, como preliminar a preliminar apresentada em contrarrazões da reclamada, que bate pelo não conhecimento do recurso da reclamante, mas entendendo que, superada essa questão da litigância de má-fé, que foi aplicada por haver a autora alegado que não usufruía férias no prazo legal, embora os cartões de ponta apontassem em sentido contrário, entendi que isso não seria caso de litigância de má-fé, data máxima vênia, e estou dando provimento para excluir essa multa, entendendo também que não seria necessário que, nessa fase processual, a reclamante reiterasse seu pedido dos benefícios da justiça gratuita, e que, por esse motivo, estou reconhecendo que ela faz jus a esses benefícios como pedido junto à inicial, sendo que ficou demonstrado que ela preenchia os requisitos para tanto. Então, é nesse sentido que, reconhecendo os benefícios da justiça gratuita, eu reconheci
eu admiti o recurso e o meu voto é no sentido de dar provimento para retirar a multa que lhe foi aplicada. Desembargador Sebastião, segundo votante. Estou de acordo. Podemos conceder até de ofício essa gratuidade. Estou de acordo. Eu também, pelas mesmas razões, estou de acordo e proclamo que a unanimidade prevaleceu o voto do eminente relator, como foi anunciado anteriormente. O resultado fica proclamado. Obrigada. Bom dia, doutora. Próximo. Ainda nessa sessão, uma inscrição que foi realizada antes do início da sessão, o doutor Tiago Passos falará pelo recorrente no 43 da pauta. 43 da pauta, doutor Lucas. Recorrente Marco Aurélio Pires e Texi do Brasil, recorrida. Com a palavra, o eminente relator para anunciar sua proposta de voto. Eu conheço dos recursos, no mérito, nego provimento a ambos apelos. O ilustre procurador fala pelo Texid do Brasil. Tem a palavra, doutor. Primeiramente, bom dia, excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimos desembargadores que compõem essa douta turma, representante do Ministério Público e ilustres colegas aqui presentes. Peço desculpa pela dicção, eu estou realmente muito embargado. Venho nesse caso porque é um caso muito atípico e por isso até mesmo doente estou aqui presente, porque se trata de um equívoco no laudo pericial. O reclamante de quem falamos se tratava de um dos mais altos cargos da Texid Brasil. Ele era gestor operativo. Ele coordenava 15 milhões de reais por ano, sem contar o custo com mão de obra. Então, o laudo coloca que ele poderia adentrar a área de risco. Mas, na prática, a gente sabe que isso jamais aconteceu, jamais acontecia. Ele tinha abaixo dele cerca de 700 empregados. Ele detinha sala própria. Se ele quisesse fazer reunião, como ele mesmo relata, ele poderia fazer na sala dele. Eu peço vênia, para data máxima vênia, posso parecer ousado, mas o reclamante adentrar uma sala, nesse caso, seria o mesmo que Vossas Excelências acessarem um arquivo para buscar um processo. É plenamente possível, é plenamente viável, porém, as atribuições de Vossas Excelências e toda a estrutura que tem abaixo não permitem, não condizem com isso. Então, o caso é exatamente esse. A testemunha ouvida de forma mais convincente, segundo a própria juiz sentenciante, disse que ele, não... Perdão, só um momento, que eu me embolei. Que não havia necessidade dele adentrar nesse lugar. Ademais, o lugar do qual estamos falando não se trata de área de risco. Tá? É uma sala de apoio a uma cabine de comando de motor. Tá? Então, seria uma sala de apoio. Por todo o exposto, a reclamada vem requerer a reconsideração da sentença para que seja dado provimento ao seu recurso. Com a palavra, o eminente relator. Senhor presidente, eu peço vênia para manter a minha proposta de voto, entendendo que, em primeiro lugar, eu louvo o esforço do procurador, não só no recurso, como na sustentação oral, ele sustentou e deixou a questão bem clara. Eu confesso que isso foi um voto muito difícil de dar, exatamente por a prova produzida nesse processo, que levava a acreditar, tendo em vista, como sustentado a tribuna, tendo em vista as atribuições, a
alta função exercida pelo reclamante, em princípio, normalmente não se concluiria que entre as funções dele estava essa de adentrar a sala, essa sala de apoio. Mas o problema são as provas produzidas nesse processo, que foi realizada uma perícia e o perito, com base em informações que ele obteve durante a diligência, chegou à conclusão que entre as funções do reclamante estava essa de adentrar essa sala de apoio. E essa sala, pelo levantamento técnico que ele fez, leva ao reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, né? Agora, a prova testemunhal produzida não desacreditou essa informação prestada pelo perito. Então, o problema aqui é de confrontar as provas produzidas. E a prova testemunhal foi uma prova muito incipiente, muito leve, para infirmar as conclusões do laudo pericial. A testemunha citada da tribuna, o depoimento do Jorge Jader da Silva, afirmou que, abro aspas, há vedação ou impedimento que as pessoas não autorizadas adentrem a sala de comandos elétricos. Também informou que não havia necessidade de o reclamante adentrar a esse local durante o horário de trabalho. Então, não houve uma alegação afirmativa das testemunhas, uma prova afirmativa de que o reclamante, que isso não fazia parte das funções do reclamante, que isso não acontecia. A testemunha simplesmente falou que não havia necessidade, que havia uma vedação, mas não informou se o reclamante entrava ou não. Então, entendi que prevaleceu a informação prestada, o dado técnico prestado aí pelo perito, entendendo que havia periculosidade e que o reclamante, conforme as informações que ele obteve durante a diligência, ele adentrava essa sala trabalhando no local que havia o sistema elétrico de potência. Então, eu peço o Vênia para manter o voto como proposto. Segundo votante, desembargador Sebastião. Presidente, é uma situação, a questão em princípio estaria acompanhando, mas é uma situação de verossimilhança. Eu estou tentando abrir aqui o processo. Eu queria verificar um detalhe do laudo, que nós não estamos dando aqui a parte de cargo de horas extras, porque ele tinha 700 subordinados, um cargo de confiança, e isso fica evidente que não caberia. Agora, a questão, se ele adentrava ou não, com 700 trabalhadores, fica um pouco mais complexo. Eu vou pedir vista em mesa aqui, ao longo da sessão, eu quero dar uma olhada aqui, porque de repente resolvo ainda hoje essa questão, que eu estou em dúvida nesse ponto do laudo. Pois não. Então, vou proferir meu voto, que depois fica faltando só o de voto de Vossa Excelência. Eu entendi aqui que, na verdade, como consta do laudo, o doutor Lucas transcreveu, o reclamante disse que diariamente fazia reuniões com a equipe de manutenção elétrica na sala de apoio localizada dentro da cabine de distribuição elétrica de 440 volts. Informou ainda que essas reuniões tinham duração média de 30 minutos. Além das reuniões feitas nessa sala, o reclamante informou que o seu acesso a esse local era frequente por necessidade de verificar trabalhos executados pela equipe de manutenção elétrica. Ora, considerando as funções do reclamante, que eram muito mais abrangentes, e tinha esse número de subordinados, etc., a prova que tem nesse sentido é em sentido contrário. Porque a testemunha Jorge Jader da Silva falou que há vedação, como o doutor Lucas já leu, há vedação e impedimento de pessoas não autorizadas adentro da sala de comando elétrico, que não havia necessidade do reclamante adentrar esse local durante o horário de trabalho. Então, eu acho que o perito baseou o seu laudo na descrição das atividades exercidas pelo reclamante a partir das informações prestadas pelas pessoas que acompanharam a diligência mencionada no item 3 do laudo. Então, aqui, entre as informações das pessoas que prestaram essas informações ao perito e o depoimento da testemunha que prestou depoimento sob compromisso, eu peço, Vênia, que eu acompanhe o depoimento da testemunha, que eu não vejo necessidade
de uma pessoa que ocupa cargo dessa relevância ficar entrando numa sala... Primeiro, fazer reunião numa sala de distribuição elétrica. Eu acho que aqui está muito forçado. Ele que falou isso, que precisava fazer uma reunião na sala de distribuição elétrica. Normalmente, distribuição se faz em outro local, na própria sala dele, em outro local. Então, aqui eu peço o vênia, eu dava provimento, excluía o adicional de periculosidade e seus reflexos e invertia os ônus da sucumbência dos honorários. Esse é o meu voto. Senhor presidente, eu acho que eu já consegui abrir aqui agora. O reclamante que prestou essa informação, né? O reclamante informou que era responsável pela manutenção mecânica e diariamente fazia reuniões com a equipe na sala de apoio localizada dentro da cabine. Informou ainda que as reuniões tinham duração média de 30 minutos. Sendo informação do reclamante, e o perito coloca que vale ressaltar que a reclamada, usando o argumento que a sala é um local restrito, não autorizou esse perito a adentrar na cabine elétrica. Então, por ser colocado no laudo que a informação do reclamante e por destoar do que ordinariamente acontece, fazer uma reunião em um local como esse é, no mínimo, inusitado, né? E você tinha 700 empregados subordinados, ele tinha muito mais coisa que fazer reunião lá dentro desse local. Eu vou pedir vênia no relator aqui também, eu vou acompanhar divergência, então excluir, inverter os ônus da sucumbência e ficaria a cargo, então, da União os honorários periciais. Então, nós vamos dar provimento parcial para excluir da condenação por maioria os honorários, o adicional de periculosidade e seus reflexos, inverter os ônus da sucumbência dos honorários periciais, que ficam reduzidos a R$1.000 e deverão ser habilitados pelo período na forma da resolução número 66 do CSJT, vencido em parte o Dr. Lucas. Esse é o resultado, fica proclamado. Mantido o valor da condenação, tema compatível. Muito obrigado, excelência. Bom trabalho. Bom dia.